A paz do Senhor, amados, sou o pastor José Lautino e estarei apresentando a matéria que vocês serão abençoados, que é a ética. Ética cristã e ética geral. Então, queridos, a devida análise, ou analisando e compreendendo sobre as ações e sobre as reações do comportamento humano, comportamento esse tanto pelos impulsos como comportamentos premeditados, se faz indispensável a nos conduzir ao equilíbrio e a forjar o nosso caráter ao nível de sensatez, maturidade, sabedoria e justiça. Numa sociedade essa tão atacada pela desinformação, dividida por interesses de movimentos ideológicos, e movimentos esses voltados para a perversão e anulação dos princípios que regem uma sociedade, se faz necessário a construção de alicerces que sustentam as boas relações e o convívio social. Para isto, a boa formação pelo caminho da filosofia da moral ou a ética, que trata-se de uma área de conhecimento como objeto de investigação, as ações humanas e seus princípios orientadores, visto que toda cultura, toda a sociedade, ela é estabelecida, temos com base valores definidos a partir de uma interpretação do que é certo e o errado, do que seja construtivo e destrutível, aprazível ou desprezível. Então, a ética, ela vem do latim, e que é ética, e é derivada do grego também, que éticos, o ethos, que é o segmento da filosofia que se dedica à análise das razões que ocasionam, alteram ou orientam a maneira de agir do ser humano. Geralmente, tendo em conta seus valores morais, que, por sua vez, é a influência das normas de valor moral presentes numa pessoa, sociedade ou grupo social. Então, queridos, como vemos, a ética, ela é importante para o ser humano. Importância essa que nos diz a ética, que ela é oriunda da filosofia, que dedica aos assuntos morais. E essa ética, ela significa modo de ser. Como um ramo da filosofia, mais uma vez afirmo, que lida com o que é moralmente correto ou pervertido, bom ou mal, certo ou errado. Então, as palavras ética e moral, elas têm a mesma base etimológica, ambas tendo como significado hábitos e costumes. Então vamos falar agora sobre moral e ética. No idioma grego, idioma esse antigo, possuía duas palavras de grafias e significados similares: ethos
que significa hábito ou costume, e ethos, que significa caráter. Parece que complicou, né? Que complicou. Então, caráter é a disposição individual e inclinação, ao passo que hábitos, que é ethos, o ethos significa hábito ou costume, e ethos significa caráter, que é a disposição individual e inclinação. Então vemos aí que há uma diferença. Então vejamos, a palavra mores, de origem latina, era apenas uma tradução para as palavras derivadas de ethos, ou ética, que significando também hábito ou costume moral, não é? Então, na verdade, o latim diferenciava os costumes do caráter em sua tradução, o que causou uma confusão posterior. Confusão essa que muitos estudiosos consideravam ética e moral a mesma coisa. No entanto, queridos, a distinção que parece explicar a diferença entre os termos da melhor maneira é a seguinte: moral é o hábito e o costume, e ética é uma filosofia da moral, portanto, uma ciência moral para a disciplina da moderação e da prudência. Muito lindo, né? Voltando. Moral é o hábito e o costume. Ética é uma filosofia da moral, portanto, uma ciência moral para a disciplina da moderação e prudência. Então vejamos, moral. Ela representa as tradições e bons costumes de uma sociedade, de um povo. Enquanto que ética, que é diferente de moral, trata-se de um desempenho moral individual, racionalizado e uma espécie de ponderação com base na coerência. Logo, moral, que é diferente de ética, trata-se de normas e noções de valores sobre o que é certo ou errado, e do que seja permitido e do que seja impróprio. E ela busca, ou seja, a moral, ela busca impor limites nos comportamentos. Assim sendo, a moral, ela tem a ver com os valores que conduzem. Conduzem ao que, pastor? A ação humana. Enquanto que implantada na coexistência de uma sociedade, tendo desta forma um caráter normativo. Essa é a moral. E a ética? A ética, ela está no campo da filosofia, que se dedica a entender e a refletir as ações humanas, ou seja, ações morais, e a classificá-las enquanto certas ou erradas, obviamente, né? Claro, partindo de um discernimento amplo e consciente. Enfim, finalizando essa parte, ética, ela corresponde a um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa. Isso é ética. Voltando, ética corresponde a um conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa, enquanto que moral de um indivíduo, de um grupo
social ou de uma corporação. Assim sendo, queridos, visível como um comportamento disciplinado e exemplar, pautado nos princípios que sustentam vínculos, sem o risco de confiar com o objetivo e com o propósito de um grupo, equipe, organização ou em qualquer convivência coletiva. E eu trago aqui, finalizando essa parte, um pensamento do Mário Sérgio Cortella, que ele diz: ética é o conjunto de valores e princípios que nós usamos para decidir as três grandes questões da vida. Quais são? Quero, devo, posso. Tem coisas que eu quero, mas não devo. Tem coisas que eu devo, mas não posso. E tem coisas que eu possuo ou posso, mas não quero. Deus em Cristo a todos abençoe e até lá.